Olá meninos e meninas, eu sou Isabel, vamos começar a estudar regência. Regência é um assunto grande, porque regência diz respeito à colocação das preposições em relação aos verbos ou em relação aos substantivos, aos adjetivos, né? Aos advérbios. Então é um assunto que tem uma porção de coisas a serem ditas. Então, dividir esse assunto enorme em 3 partes. Vamos começar então com umas dicas importantíssimas. Primeiro, o que então é regência? O que a gente chama de regência, né? Vocês estão lembrados quando a gente diz assim, o verbo pede complemento, né? E aí o verbo pede a preposição a, ou o verbo pede a preposição de. Na verdade, a gramática ela não usa o verbo pedir, porque o verbo não pede, na verdade o verbo manda, né? Então as preposições, elas são preposições que são obrigadas pelo verbo. Então, o verbo é o termo regente, então ele não pede, ele manda. Então o que a gramática diz é que o verbo rege a preposição a, o verbo rege a preposição de. Mas aí como é que você vai dizer para a criança que o verbo rege, ó que troço abstrato na escola, né? O verbo reger alguma coisa, já nem sabe o que é reger, quanto mais que o verbo rege. E aí fica mais fácil, claro, para o aluno, o professor usar o verbo pedir, o verbo pede, exige a preposição, né? Nesse sentido. Então, regência é nada mais do que esse pedir a preposição para complementar o verbo, tá? No caso da regência verbal, o verbo. No caso da regência nominal, os nomes. O que a gramática entende por nome? Substantivos, adjetivos e advérbios. Sobretudo os substantivos, tá? Então vamos lá. Regência é o nome que se dá à relação de dependência entre 2 termos da oração. A preposição liga termos de valores diferentes. Então sempre que nós temos uma preposição, nós temos um núcleo, que é o mais importante, e um termo subordinado a esse núcleo. Então, as relações de subordinação e coordenação acontecem também dentro do período simples, né? Quando a gente diz que um objeto indireto completa um verbo, é porque o verbo é um termo nuclear e o objeto indireto é um complemento dele, é um termo subordinado a ele, né? Então, essas relações de dependência existe no período composto, com as orações subordinadas, né? E existe no período simples, entre os termos integrantes, os termos essenciais e o verbo, né? Se o termo regente for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, dizemos que a regência nominal, foi isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Se, no entanto, o termo regente for um verbo, então há regência verbal. Então, a preposição vai ligar 2 termos. Se um desses termos for o verbo, né, o termo regente for o verbo, a regência é verbal, senão a regência é nominal. Bom, o elemento responsável por fazer a coesão entre o termo regente e o regido é sempre uma preposição. Então, a gente não vai ter aqui conjunções. As conjunções ligam termos de mesmo valor. Então, se eu digo assim, João e Maria saíram, João é núcleo do sujeito, Maria é núcleo do sujeito, ou seja, o valor é igual. Então, se o valor é igual, o E não é preposição, o E é uma conjunção. Então, aqui nós falamos de coordenação e não de regência, tá? O uso das conjunções pressupõe uma coordenação no período simples. E o uso das preposições no período simples pressupõe o uso a ocorrência da subordinação, tá? Então, preposição. É importante observar que muitos nomes seguem o mesmo regime dos verbos correspondentes. Então, a gente pode falar de família, né? Não em todos os casos, não. Mas é uma maneira de organizar o pensamento, né? Falar de família, família de palavras. Então, muitos verbos dão origem a substantivos, a adjetivos, a advérbios. Na maior parte das vezes, quando o verbo rege uma determinada preposição, toda a família, né, derivada dele vai reger a mesma preposição. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Se o verbo reger a preposição com, por exemplo, possivelmente os nomes cognatos. O que são nomes cognatos? São nomes que vieram da mesma origem, são palavras derivadas, tá? Regerão a mesma preposição, né? E aí eu coloco, lá falei da preposição com, mas o meu exemplo tem a preposição a. Então eu pensei no verbo obedecer,
Quem obedece, obedece a. Não é isso? Ah, mas obedece a? É. Então, uma coisa importante na regência, no estudo de regência, é a gente conhecer as preposições que se relacionam aos verbos. Muitas vezes, a gente não sabe nem que aquele verbo rege alguma preposição. O verbo obedecer, por exemplo, era um verbo que no século XIX era transitivo direto. Então, quem obedecia a alguém, obedecia a alguma coisa, né? Não regia preposição alguma. E aí, então a gente poderia dizer claramente, o menino obedece o pai, o filho obedece o pai, sem o menor problema. Mas no século XX, no começo do século XX, essa regência foi alterada pelo uso. Não sei por causa de que as pessoas resolveram, no começo daquele século XX, resolveram usar a preposição a diante daquele objeto direto. Talvez até como um objeto direto preposicionado, já que quem obedece, claro, a alguém que é superior, né? E aí, nesse caso de superioridade, talvez houvesse a necessidade de valorização do objeto. E talvez, então, o uso dessa preposição a, né, do objeto direto preposicionado. Como vocês sabem, tudo na língua é convenção. Quando as pessoas passaram a usar a preposição a ligada ao verbo obedecer como uma coisa constante já, né? Aí aquilo virou regra. Então, hoje, as pessoas estão voltando ao século XIX, para a gente ver como é que a circularidade existe no idioma, né? Bom, existe na nossa vida, não vai existir no idioma por quê, né? Então, hoje, muitas pessoas já conjugam o verbo obedecer sem a preposição. Obedecer o regulamento, obedecer o pai, né? O patrão, enfim. Mas a norma culta ainda está lá com a norma do século XX, que é o verbo obedecer rege a preposição a. Então a gente tem que decorar isso. Ah, mas eu não sabia. Então aprende, pronto, passa a saber, tá? Então o verbo obedecer e o desobedecer também. Os dois regem a preposição a. E, portanto, todos os derivados desse verbo vão reger preposição a também. Então, a obediência, que é o substantivo derivado do verbo, é a obediência a alguma coisa. Então, obediência às leis, e aí a gente vai colocar o acento indicativo de crase, porque vai somar o artigo as com a preposição a, né? Obediente, ele é muito obediente ao pai, pronto, tá aí o adjetivo, né? Obedientemente ao regulamento. Então, a gente vai precisar dessa preposição a, porque a palavra original, que é o verbo, vai gerar uma porção de nomes, substantivo, adjetivo e advérbio, que também vão reger a mesma preposição, tá? É uma maneira de organizar o pensamento. Na dúvida, caramba, qual é a preposição que rege? Se ele vier de algum verbo, já é uma dica, né? Você tem lá, referente, né? Pede preposição, não pede? Aí você pensa no verbo, referir. Quem se refere a, então é referência a, referente a, referentemente a, e assim por diante, tá? Então, primeira coisa aí que a gente tem. Vamos lá para as observações. Observação 1. Segundo a norma padrão, quando o complemento de um nome ou de um verbo tiver a forma de uma oração reduzida de infinitivo, não se deve fazer a contração entre a preposição e o sujeito. Isso daqui, gente, é importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Na nossa fala, a gente faz a contração da preposição com o sujeito. Quando esse sujeito é um sujeito de infinitivo. A gente faz na maior sem cerimônia, como o povo diz, né? Mas na norma culta isso não pode acontecer. O sujeito é um termo que nunca vai vir preposicionado. Além disso, a preposição, ela se relaciona à oração inteira e não apenas ao sujeito. Então, não se deve fazer a contração entre a preposição e o eventual sujeito desse infinitivo, né? Aí vocês estão dizendo, ué, não estou conseguindo visualizar, me dá um exemplo, vamos lá. Pense na possibilidade de eles virem almoçar conosco, tá? Como é que a gente falaria isso na norma, no cotidiano? Ah, pense na possibilidade deles virem, né? Não é assim que a gente fala?
Apesar deles estarem satisfeitos, né? O fato deles quererem fazer tal coisa, a gente faz essa contração fácil. Mas essa contração não pode existir na escrita, em uma redação, por exemplo, de segunda fase, né? E na norma culta, naquelas questões de marcar, ver qual é o desvio, isso é coisa certa a aparecer. Por quê? Porque as pessoas desavisadas, né, quem não está se preparando adequadamente para um concurso, vai olhar aquilo ali e vai dizer, o som é bonito, não tem erro não, eu reconheço isso como certo, e vai errar. Então, olha, pensem na possibilidade de essa preposição de está sendo regida pela palavra possibilidade. A possibilidade é a possibilidade de alguma coisa, né? Então, a preposição se refere ao substantivo. Ora, se fosse uma coisa assim, pense na possibilidade do almoço. Pronto, perfeito, você pode fazer a contração. A contração não é proibida. O que é proibido é fazer a contração da preposição com um sujeito. Isso não pode de jeito nenhum, tá? Então, olha, nós temos aqui uma separação. Pense, ó, um verbo aqui. Pense e eles virem. 2 verbos, a gente já sabe que tem 2 orações, né? Então, o sujeito do pensar é um você, né? Pense você na possibilidade de alguma coisa. E o sujeito do verbo aqui no infinitivo, virem, é o eles. Eles virem. Então, se a gente tiver um termo com artigo, o menino, as pessoas, enfim, um sujeito começado com artigo, ou um sujeito começado com pronome com vogal, né? Que é quando a gente faz a contração, é quando tem termo iniciado por vogal. Esse termo não pode vir na contração com a preposição, tá? Então, a contração só acontece com termos simples, tá? Quando o termo oracional, que for completar o substantivo, como um complemento nominal, uma oração complemento nominal, por exemplo, se estiver começando com preposição e logo a seguir nós tivermos um sujeito, esse sujeito e essa preposição não podem se contrair. E aí vocês já sabem que esse meu asterisco aqui, que não é meu, é da linguística, aponta frases que não são aceitáveis, né? Na norma culta, aqui eu estou usando para a norma culta. Então, pense na possibilidade deles não pode. Tá? Se você disser assim, não, isso é uma marca de oralidade, tá. Então, eu já vi concurso que cobrou uma frase assim, dessa natureza, pedindo para marcar em que frase aconteciam, eram visíveis, né? Eram expressos traços de oralidade. Aí tudo bem, isso daqui é um traço de oralidade. O que quer dizer isso? Que na nossa fala nós usamos com a maior tranquilidade. Pense na possibilidade deles virem almoçar conosco. Então, num texto literário, por exemplo, em que os personagens estão conversando, naturalmente eles vão usar essa contração, se houver a simulação de uma fala, de uma conversa, né? Agora, isso é norma culta? Não. Então, se a questão é para você marcar traço de oralidade, tudo bem. Para você marcar o item que apresenta um traço de informalidade ou que não apresenta, enfim, isso daqui, essa contração é uma marca de oralidade, é uma marca de informalidade, tá? Mas não é norma culta, a gente tem que estar com isso na cabeça certo, tá? Apesar de o filho reclamar, viajou com a família. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o filho é o sujeito do reclamar, né? Quem é que está reclamando? O filho. Então, se esse termo filho aqui é o sujeito do reclamar, eu não posso grudar essa preposição nele, não. Né? Se a gente dissesse assim, apesar do filho, a família viajou, tudo bem. Aí, apesar do filho, não tem oração nenhuma. Filho aí não é sujeito de nada. Mas se eu colocar um verbo, apesar de o filho reclamar, eu já não posso fazer a contração. Tá? Então, isso que a gente fala, apesar do filho reclamar, isso não pode. Tá?
essa contração não pode, porque a expressão o filho é o sujeito do reclamar. Tá legal? Outra observação que eu trouxe para vocês a respeito de regência é quando a gente tem as orações subordinadas adjetivas, tá? Então, as orações subordinadas adjetivas começam sempre por um pronome relativo. Tá? Nós já estudamos pronomes relativos. Se você está em dúvida ainda de pronome relativo, assiste a nossa aula lá de pronomes relativos, tá? E nessa aula de pronomes relativos e hoje, eu vou dizer para vocês que os pronomes relativos não vêm preposicionados por si mesmos, né? Eles substituem termos substantivos. Agora, se esses termos substantivos forem objetos indiretos, o verbo vai reger preposição. E aí a preposição vai vir antes do pronome relativo, como ela viria antes do substantivo. Maria assistiu a um filme ótimo. Ora, quem assistir no sentido de ver, isso também é um caso de regência que a gente vai estudar numa outra aula, né? Na parte 2, eu acho, ou na 3, eu acho que o assistir está na 2. Se a gente pensa o verbo assistir com o sentido de ver, tem que usar a preposição a, senão ele muda de sentido, né? Então, o verbo assistir sem a preposição a significa, por exemplo, ajudar, dar assistência. E aqui a Maria não deu assistência a um ótimo filme, né? Não faz sentido. Então aqui é ver mesmo. E o verbo ver, o assistir com o sentido de ver, obriga essa preposição a. Então esse termo que está começando aqui, a um ótimo filme, é um objeto indireto. Por quê? Completa o verbo e começa com preposição, objeto. Porque completa verbo, indireto, porque começa com preposição, tá? Então, na hora que a gente fizer uma oração subordinada, em que esse é um ótimo filme, seja substituído por um pronome relativo, o pronome relativo vai substituir um ótimo filme. A preposição, o pronome relativo não substitui, não. A preposição tem que ser mantida. Então, olha, o filme a que Maria assistiu é ótimo. Então, reparem que aqui nós fizemos uma oração subordinada. Nós temos a oração principal, que vai ser o filme é ótimo. E a oração subordinada, a que Maria assistiu. Por que essa preposição é obrigatória? Porque o verbo assistir com sentido de ver obriga a preposição. Então, no dia a dia, a gente come essa preposição também fácil. O filme que Maria assistiu, né? O filme que eu assisti, a gente come a preposição fácil. Na norma culta, pode comer alguma coisa? Não, a norma culta é uma norma de dieta. A gente não come nada, tem que estar tudo expresso, tá? Então, o filme a que Maria assistiu, essa preposição tem que vir escrita. E se o verbo mudar, pedir outra preposição, a preposição vai vir no mesmo lugar do a. Por exemplo, se ao invés do assistir, o verbo fosse gostar. O filme que Maria gostou. Ora, quem gosta, gosta de. Eu posso sumir com essa preposição? Não. Então, onde é que eu ponho esse de? Antes do que? O filme de que Maria gostou é ótimo. E assim por diante. O verbo referir, quem se refere a. O filme a que Maria se referiu. Concordar, quem concorda, concorda com. O filme com o qual, com que Maria concordou. Tá? Então, as preposições pedidas pelo verbo vêm aqui, antes do pronome relativo. Elas não podem sumir, tá? Isso é importantíssimo, porque isso faz perder muito ponto na parte de redação, quando é a segunda fase de concurso. Então, porque é uma coisa que passa despercebido do candidato. Então, faz perder muito ponto. Vocês não podem perder esse ponto de preposição. E o que mais tem também é questão de regência. Né, em concurso, uma porção de questão de regência. Vocês vão ver aí no site milhões de questões de regência. Volta e meia tem isso. Questões em que você tem que colocar o pronome relativo ajustado às preposições. Procurem só os exercícios para vocês verem lá as questões. Uma porção. Então isso aqui é assunto sério, gente. Não pode deixar passar. Tá?
Essa preposição é mais do que obrigatória. O exemplo, olha, ela gosta muito de chocolate, então eu já sei que o verbo gostar aqui exige a preposição de, tá? Na hora que a gente fizer uma oração subordinada, adjetiva com pronome relativo, eu não posso sumir com a preposição. O doce que ela mais gosta. Não. O doce de que ela mais gosta, tá? É chocolate. Conversei com um menino muito esperto. Então, quem conversa, conversa com. E aí, na hora que a gente faz a oração adjetiva, já sabe que tem que começar com também. O menino, aqui a oração, com quem conversa, conversa com, tá aqui a preposição, tá? O menino com quem conversei é muito esperto, tá bom? Então, prestar muita atenção nisso daqui, gente, é muito importante. Outra observação, outra coisa comum que a gente faz no nosso dia a dia, nas redações sobretudo, na nossa fala cotidiana, às vezes em relatório, enfim, e a gente não se dá conta de que está errado, é juntar dois termos. A nossa língua, quer dizer, a nossa língua, qualquer língua, tem um princípio básico, além do princípio da convenção, né, que é o princípio da economia. Então, às vezes nós temos estruturas enormes que o povo rapidamente transforma numa coisa só e pronto, acabou a história, né? Então, por exemplo, cinema. O nome do cinema, quando o cinema foi inventado, era cinematógrafo. Então, era o registro do movimento na tela. Para dizer tudo isso, como cinema significa, cine significa movimento, né? O grafo significa o registro, a escrita, então o cinema era o cinematógrafo. Aí imagina se você chega para uma pessoa, vamos hoje ao cinematógrafo, o outro já dormiu enquanto você está falando ainda, né? Então, uma tendência da língua foi reduzir o cinematógrafo para cinema, para cine, né? Mas o que colou mesmo na língua foi o cinema, mas existe a forma menor ainda que é o cine, né? Então, a tendência a reduzir também é uma tendência de qualquer língua, né? E aí, se a gente tem dois verbos e o mesmo objeto, ao invés da gente dizer assim, eu vi um vestido e comprei o vestido, o que a gente vai dizer? Eu vi e comprei o vestido. Claro, é muito mais simples, né? Se eu tenho um elemento só, um complemento só, para dois verbos, eu não vou, né, repetir esse elemento. Então, a gente faz a coordenação. Tudo bem, não é erro fazer a coordenação. O erro é juntar regências diferentes, transitividades diferentes. Isso é que não pode. A gente só pode coordenar termos de mesma natureza, tá? Então, não se pode coordenar os termos, que a explicação já foi, né? Então, não se pode coordenar termos com complemento comum. Então, olha só, passando na loja, vi e comprei o vestido, tá vendo? Eu tenho um termo só, o vestido. Mas esse termo se relaciona ao ver e se relaciona ao comprar. Mas eles têm a mesma transitividade. Quem vê, vê alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Então, se esse termo, se os verbos têm a mesma transitividade, na maior facilidade, eu posso coordenar os dois verbos e usar um termo só, tá? Então, esse ver se relaciona ao vestido, esse comprar se relaciona a vestido também. Pronto, facinho, tá? Pode fazer isso, deve fazer isso. É uma marca de conhecimento da língua, tá? O que você não pode é, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Já marquei com asterisco. Olha só. Passando na loja, gostei e comprei o vestido. Por que eu não posso dizer gostei e comprei o vestido? Por que eu não posso coordenar esses verbos? Porque a transitividade, a regência dos verbos é diferente. Quem gosta, gosta de. Quem compra, compra uma coisa, o vestido, a blusa. Então, repare, se eu sumisse com o comprei na frase de cima, eu colocaria vi o vestido, né? Comprei o vestido. Agora, nessa segunda eu posso gostei o vestido? Não.
Então, eu não posso coordenar esses dois verbos, tá? Eu não posso coordenar, porque o objeto está sem preposição. E um objeto sem preposição não se pode ligar a um verbo que é transitivo e indireto, tá? Então, tá errado fazer isso. Qual é a solução que a gramática dá, então? Colocar o complemento no primeiro verbo, tá? Então, passando na loja, gostei do vestido e comprei-o. Pronto. Você não usa a repetição, mas você usa o pronome para se referir ao vestido. Gostei do vestido e comprei-o. O quem? O vestido. Então, os dois verbos têm dois complementos diferentes. Um com preposição, um sem preposição, tá? Então, a gente não pode coordenar verbos de regências diferentes. Esse outro caso também que a gente fala direto, a gente vê muita gente fazendo isso. Eu não concordo nem discordo disso. Quer dizer, se você não concorda, quem concorda, concorda com. Quem discorda, discorda de. Eu tenho dois verbos transitivos indiretos, mas cada um pede uma preposição diferente. Não posso coordenar, né? Aqui nesse de cima, um era transitivo indireto, o outro era direto. Eu já não podia. Aqui os dois são intransitivos, mas as preposições são diferentes. Também não posso coordenar. Então, não concordo nem discordo de você, não pode. Esse de você só se liga a discordo, não se liga a concordo, tá? Aí o que a gente tem que fazer? Trazer o complemento para o primeiro verbo. Não concordo com você, nem discordo. Se você quiser enfatizar, eu não concordo com você, nem discordo de você, mas as preposições têm que ser diferentes, tá? Então, são dois verbos com regências diferentes, a gente tem que colocar duas preposições, já que as preposições são diferentes, tá legal? Outro também que é muito comum a gente fazer, com pressa, entrei e saí de casa. Olha, nem deu tempo de falar com ninguém, eu entrei e saí de casa. Não é assim que a gente fala? Pois é, mas pensando na norma culta, quem entra, entra em algum lugar, e quem sai, sai de algum lugar. E aí eu não posso dizer entrei de casa, não é? Pois é, então eu não posso coordenar entrei e sair de casa. O que eu tenho que fazer? Entrei em casa e saí. Eu posso dizer entrei em casa e saí dela. Eu posso dizer, entrei em casa e saí rápido, para não parecer assim, né, que não tem nada depois do sair, você quer estender, quer alongar o sair, mas não pode colocar as preposições, a mesma preposição de, para o entrar e para o sair. Né? Então, quem entra, entra em, quem sai, sai de. Então, se quiser, entrei em casa e saí dela, a preposição de está lá. Se não quiser botar o dela, entrei em casa e saí rápido. Pronto. O verbo sair é intransitivo, você pode usar dessa forma. Tá legal? Bom, e para a gente terminar, voltando lá para outra que eu pulei, essa observação é quando a gente tem a preposição que serve a dois termos coordenados, pode vir repetida em elipse junto ao segundo, conforme haja ou não desejo de enfatizar o valor semântico da preposição. E aí, olha, desde que não gere ambiguidades. Isso aqui, essa regra, é a regra que vai embasar o conceito de paralelismo sintático, tá? O que é o paralelismo? É a repetição das estruturas para evitar ambiguidades. Então, se você tem um verbo só, mas tem dois complementos, né? Você tem um verbo transitivo indireto e você tem dois objetos indiretos, para evitar ambiguidade, você vai usar a mesma estrutura, vai repetir a mesma estrutura do primeiro no segundo. E aí, se os complementos têm a mesma estrutura, não vai gerar dúvida alguma de que são dois termos de mesma função sintática, tá? Se não houver ambiguidade, não há erro em você poupar a preposição.
Nós acabamos de dizer aqui que uma das tendências da língua é exatamente a economia linguística. Então não é erro, por exemplo, a gente fazer um sujeito de uma frase, as alegrias de infância e de juventude, repetindo as duas preposições, olha, o de aqui e o de aqui, né? Ou usando uma preposição só. As alegrias de infância e juventude, ou as alegrias de infância e de juventude. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode usar essas duas fórmulas, tá? No primeiro exemplo, no primeiro trecho, né? No primeiro sujeito, vamos supor assim, a gente tem uma estrutura de paralelismo, ou seja, eu tenho um sujeito, um núcleo de sujeito substantivo, um adjunto adnominal composto por preposição mais substantivo e um outro adjunto adnominal composto por preposição mais substantivo. Então, os dois adjuntos adnominais que estão coordenados pela conjunção e têm exatamente a mesma estrutura. Existe algum risco de ambiguidade? Nenhum. Essa é a estrutura considerada melhor. É a estrutura que respeita o paralelismo, tá? De novo, repetição de estrutura a gente chama de paralelismo. Nessa segunda, as alegrias de infância e juventude, a gente não tem um paralelismo porque não tem repetição de estrutura. Reparem que no primeiro a gente tem preposição mais substantivo e no segundo a gente não tem a preposição expressa, só tem o substantivo. Então as estruturas não estão em paralelo. Tá? É como se a gente pensasse que essa preposição de servisse para um, servisse para outro, como naquele caso da matemática, aquela propriedade distributiva, que você coloca o número antes dos parênteses e aquele número multiplica por todos. Mais ou menos com essa lógica. Essa preposição valeria para todos os termos que vêm a seguir, mas não é exemplo de paralelismo porque não há repetição da estrutura. Também não está errado porque não há possibilidade de ambiguidade nesses dois casos. As alegrias de infância e de juventude são de infância e de juventude, quer dizer, são alegrias diferentes, em momentos diferentes da vida. Não há como a gente pensar uma ambiguidade. Agora, reparem nesse outro exemplo aqui, como a falta desse paralelismo, a falta da repetição da preposição, cria um problema de ambiguidade. Ó, se eu digo assim, gosto de banana e maçã, ora, eu posso, por essa mesma propriedade distributiva aqui, pensar, gosto de banana e de maçã. Essa preposição aqui, então, vale para as duas coisas, né? Agora, a pessoa que vai ler o meu texto, ela pode não ler com a minha intenção. A minha intenção foi de dizer que eu gosto de banana e maçã, que eu gosto de banana e gosto de maçã. Mas ela pode ler assim, gosto de banana e maçã, eu gosto de banana com maçã, misturadinho numa vitamina, numa salada de fruta, né? Então, a falta da repetição da preposição aqui me faz pensar, gosto de banana e de maçã, como dois termos separados, distintos, e também me faz pensar, eu gosto de banana com maçã como sendo uma coisa só. Nessa segunda frase, eu teria dois complementos. Gosto de banana, gosto de maçã. Eu tenho dois complementos, dois objetos indiretos. Nessa última frase aqui, eu só tenho um complemento, porque banana e maçã estão fazendo um conjunto. E aí, porque a ideia, então, da conjunção e pode estar expressa na conjunção com. Então é uma coisa boba, tá vendo? Ah, gosto de banana e maçã. Quem é que vai ver ambiguidade nisso? Pois é, mas existe a possibilidade de pensar as frutas de maneira individual ou juntas. E aí essas coisas que na redação a gente não pensa, porque não dá tempo de pensar, a gente tem que pensar antes. E aí já resolver na cabeça que toda estrutura que tiver repetida, que tiver coordenada, porque é a mesma função sintática, vai ter a mesma estrutura. Então, se eu tenho repetição aqui, objeto indireto, preposição mais substantivo, e eu estou coordenando com outro objeto indireto, esse outro objeto vai ter também preposição mais substantivo. Ah, mas aí a banca não vai achar ruim de ficar de.
Não, a banca vai achar até bom, porque não vai gerar ambiguidade. Ela não vai tirar ponto de você porque você errou no paralelismo, tá? E aí gerou uma situação ambígua. Então, ambiguidade numa redação de segunda fase é um defeito gravíssimo, tá? Então, já sabe, a estrutura é igual, são termos de mesma função sintática, eles têm que ter a mesma estrutura. Então, se começa com preposição, repete a preposição em todos os termos que estiverem coordenados, tá? Se por um acaso a gente tiver preposição mais artigo, tem que repetir preposição mais artigo. Gosto da banana e da maçã, né? E assim por diante. Tá legal? Bom, meninos, tem muita coisa de regência para ver. Então, nessa aula de hoje já tá bom e eu espero vocês na próxima aula. Até já!